passo a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos. Será que eles botaram uma taburra na porta? Hoje chegou meu advogado aqui. Ricardo, conheço a sessão de 8 horas e 30 minutos. Para essa sessão, ao registro de um advogado inscrito e ausente. É no processo número 2 da pauta. No AP número 304-2012-107, doutor Ricardo Moalen, relator, doutor João Bosco, revisor. Não há divergência. Processo número 2 da pauta. Aquela questão da conversão dos autos físicos em eletrônicos. Não havia divergência, está aprovado. Aquela conversão de autos físicos em autos eletrônicos. Isso. Você já viu aquela decisão? Eles não recordam disso. Impressionante, né? Tem cabimento. Que imobiliza. É difícil, né? É difícil, né? E nem- É uns 4 cliques você faz aqui na Nico. Pronto. É mais fácil converter Do que fazer o do que agravo fazer o petição. agravo. Com certeza. Será que, Você gasta uma meia hora para fazer a conversão. Para fazer o agravo, tem que fazer. será que eles têm alguma produtividade dessa? Sei lá, né? É estranho demais. Não, acho que não. A União Federal não tem. É dureza, viu? Bom dia, doutor. Tudo bem, doutor Cláudio? Bom dia, doutor Cláudio. Vamos lá. É muito engraçado. Não há registro, não há, o advogado está ausente, o doutor Anderson Racilan, no 2 da pauta, e nos demais não há registro de divergências no sistema. Bom, É um então, e o 3. O senhor tem isso? Doutor Sendo Ricardo o Moalen, depois Racilan é tem candidato a vereador. do 4 ao 7. eu só registro que no voto número 1 Pois é, ele parte. do Carlos Antônio dos Santos e Advogado. Ah, sei. Ah, sim. Candidato, Perdão. advogado, né? Trabalhando. Já foi. sem nenhuma Trata alteração deputado. no Eu acho que ele já resultado, foi eu fiz umas vereador. correções ortográficas e Tem meia dúzia de votos. gramaticais no Não é voto, estranho, não. Eu vi outro dia mas na o propaganda conteúdo é o mesmo. eleitoral. E o 3 também está aprovado. Bom dia, doutor. Tudo bom? Bem, Bom dia, doutor Emerson. deixa eu ver aqui. Pronto. Agora, Bom, do 4 ao 7, o doutor João Bosco, relator, doutor Ricardo Marcelo Silva, revisor. doutor Rodrigo, De acordo? todos de acordo? No 8, o doutor Rodrigo, relator, doutor Ricardo Estou de Moalen, acordo. revisor. E tem 2 EDs sem apontamento de divergência. Doutor Ricardo. Sim, é um ED do doutor E outro meu. João Bosco e outro do senhor. Passemos então à Não, o pauta. meu são 2. Ah, não. Eu tenho aqui, doutor Ricardo Marcelo, o 1176-2001. Acho que não deu tempo. E o 1267, 2012? Ah, sim, tem mais uns 1267. Não tem, não, só se ele vier agora. Aposentou, tá aqui, Tá mais quieto, tá mais parado. morando no Serra del Rey. Mesma coisa. Deixa eu pedir ao João para olhar que ele olha lá no sistema da Muito bem. Nós somos contemporâneos de escola. Quem que aposentou, gente? Estou perguntando se o doutor Danilo. Ah, sei. Nós somos contemporâneos de escola. Botar esse Tem trem muito tempo que eu mesmo. não vejo, eu via sempre. Tinha notícia e tal. Não, eu pensei. Você é alguém da Procuradoria, pessoal. O sistema tem 2 EDs físicos que estão lá na Secretaria recolhidos, se incluir agora de ajuda de uma vez. Ah, o senhor tem outra tarde, pode incluir. O quê? Tá bom? Eu tomei um café do Talibã, vamos ver se o seu tá melhor. Hein? Dele não tava não, tá melhor. O café dele tava 3F, como dizia o Dativo. Fraco, frio, fora de hora. Sim. Você não pedreiro assim na minha terra, o Dativo, muito ignorante. Ele está trabalhando numa casa de uma dona lá para as 9h30, a dona apareceu com um cafezinho para ele. Ele tomou o café e a dona, que tal, seu Dativo? Eu disse, olha, o café da senhora é 3F. Fraco, frio e fora de hora. 9 horas da manhã. Tudo bem? Ô, doutor Dei, tudo bom?
certeza. Esse aqui é do Banco do Brasil, né? Mas você está dando provimento. Pô, né? Ah. O cara tá querendo. Considerando invado esse acordo, qual o problema? Ele foi lá, fez um acordo, especificou tudo, o valor da sétima, valor. oitava hora, o valor do fundo de garantia incidente, Tarará, das férias, tororô. não sei o que, tudo. É o reflexo das 2 horas extras na época que ele foi. Que ela tinha aquela confusão de jornada especial, né? Perfeito. Comigo é muito raro. Res dúbia. Res dúbia. Não, o negócio chega a ser assim, parece uma peça de ficção. Eu nunca tive problema. O pior é o juiz. Aqui que chega a ser. sim, O cara vem e fala que o acordo aqui é res dúbia. Como que pode ser res Essa dúbia? era a parada. 30.593,44. Eu sou abençoado por isso, não dá problema não. É isso aí. Pedido Obrigado. aqui. Conciliação dos valores abaixo discriminados, 7ª e 8ª hora. Isso aqui é res dúbia? É. Chega a ser assim. Ele é o verdadeiro. Estranho. Aqui só tem um item no acordo. Isso vinha anular um negócio desse. Não, aí eu lembro que eu mandei nesse período aí, abrangido pelo acordo, eu acho que eu dei provimento para tirar. Tirando. Não foi? Mas ele ainda tinha hora extra ainda em outra época. Deixa eu ver esse memorial aqui. O negócio chega a ser assim, parece uma peça de ficção científica. Cláudio Nogueira. Ainda tem mais um detalhe ainda. O juiz, o próprio empregado tinha pedido as horas extras, salvo nesse período aqui abrangido pelo acordo. Pode. Quer dizer, o juiz deu mais ainda do que o cara está pedindo. Não sabia, não. Eu já ouvi. Né? Pode, não é, né? Ah, aqui. Deu mais do que o cara queria. O cara mesmo ressalvou. Eu quero as horas extras, salvo nesse período aqui. Aqui, ele mesmo que ressalvou no pedido. Exceto a 7ª e 8ª nesse período aqui, abrangido pelo acordo. O juiz vai e casca. E manda só abater o valor. Assim, viu? Não dá pra entender, não. Pneu antigo. O juiz também tô pegando os votos aí. O cara, igual eu peguei um aqui ontem. O cara, de reclamante, houve só uma reunião, viu 3. E mais demora as 3, né? Com início a sessão dos processos físicos, designada para as... Físicos não, eletrônicos. Desculpa. Os físicos já foram. Eletrônicos, designada para as 8 horas e 40 minutos, de relatoria do doutor Ricardo Antônio Moale. Ele ignorou a prova, Observando o rural da os empresa, advogados inscritos e presentes, o primeiro processo é o número 6 da pauta, é o RO número 10, 158, 57, 2015,
Os recorrentes são Carlos Júnior Oliveira Silva e SPOL, Indústria Brasileira de Bebidas S.A. Recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Emerson Fernando Silva, pelo recorrente Carlos Júnior, 6 da pauta. Eu estou conhecendo dos recursos, dando provimento parcial ao do reclamante para restabelecer o valor inicial da causa, R$60 mil, e absolvê-lo dos honorários de sucumbência, provendo ainda para determinar a observância da correção monetária pela TR até 25 de março de 2015, pelo IPCA de 25 de março até 10 de novembro e a partir de 11 de novembro, TR. E ao recurso da reclamada, apenas para absolvê-la dos honorários de sucumbência, inalterado o valor atribuído à condenação. Bom dia, peço licença para cumprimentar todos na pessoa do senhor presidente. Com relação aos honorários de sucumbência, foram retirados. Então, O reclamante está absolvido e a reclamada... Sim. Nesse caso, eu gostaria de aguardar eventual divergência. Pois não. Eu sou o segundo votante, o revisor virtual, estou de acordo. Eu até tinha vontade de divergir, porque ele mesmo, ele cansava de pedir honorários advocatícios nas petições dele, entendeu? Pedia tudo. Agora que Aí eu vontade de falar, não, agora eu vou te dar os seus honorários. Mas não vou não, porque aqui eu sigo a lei. Eu acompanho. Mas eram com outros fundamentos. Ah, tá. É sempre assim. Que susto, hein, doutor Emerson? É sempre assim. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Dia. Bom dia, doutor. Vamos. Não deu o horário do outro ainda? Vamos. Eram os honorários que eu chamava de mão única, né? É. Que aquele era o seguinte, eu estou pedindo os honorários porque Indenizatório. o empregado, coitado, teve de vir à justiça, gastar dinheiro com advogado e tal. Mas e quando o empregador também e a justiça faziam uma defesa para o Mazal? E não tinha. Isso foi inventado aqui em cima, se não me engano, não foi no 10º andar. Certeza. Foi. Ali é um laboratório fértil. Ali. Apenas para a questão de agilidade dos trabalhos, enquanto não alcançamos o horário da próxima sustentação, aproveitar e fazer os meus de uma vez. Não, os meus aqui de... É fácil uma vez, Demais. Em relação à sessão do Dr. Ricardo Moalho, no 5 da pauta, que é o RO número 10091, há uma divergência do Dr. João Bosco que já foi acolhida pelo Dr. Ricardo. Isso. Quanto às contribuições sindicais. O doutor Ricardo até tinha tirado esse processo de pauta. Justamente para... Tem um amarelinho aqui, mas ele está amarelo porque eu esqueci de acionar o botão. Não, na verdade, porque nós fizemos isso aí, como Vossa Excelência votou e eu acompanhei, aí o desembargador Ricardo retirou isso não sai. Não, isso já se para mim está ok. O 9 da pauta está amarelinho, mas eu vou... porque No 10 da pauta, que é um ROPS, é o 10.307.43, Dr. Ricardo Marcelo diverge quanto aos honorários periciais que não desconta do crédito do reclamante, mas fica vencido. No 14 da pauta, há o impedimento do Dr. Ricardo Marcelo, vota o Dr. Rodrigo, no RO número 10.468.58. Se o Dr. Rodrigo não divergir, fica unânime. Unânime. Doutor Acho que ele está acompanhando. Já votei eletronicamente também. Estou de acordo. No processo número 18 da pauta, que é o RO número 11.131.88, o doutor Ricardo Marcelo diverge, que não exclui a litigância de má-fé imposta ao sindicato, mas fica vencido. Isso aqui é uma esculhambação. Na sequência... E é o doutor Mauro. O 25 da pauta, que é o RO número 11.905.41, que o doutor Ricardo Marcelo diverge quanto aos honorários periciais, que ele dá pela resolução e não pelo reclamante, mas fica vencido. No sistema não há registro de outras divergências dos processos do doutor Ricardo Moalho. Portanto, estão todos julgados na forma lançada no sistema. Já deu tempo para outra sessão? 8 minutos. Embargos de declaração, fazer de uma vez. Sim. Tá. Há registro de embargos de declaração do Dr. Ricardo Moalho, são 3 embargos, sem registro de divergência. Julgados. Do Dr. João Bosco Pinto Lara, são 8 embargos de declaração, também sem o registro de divergência. Julgados. Dr. Rodrigo Ribeiro Bueno tem 13 embargos de declaração
até o momento, que a sessão não foi fechada, também sem registro de divergência. Julgados. Dr. Ricardo Marcelo Silva tem 11 embargos de declaração sem registro de divergência. Julgados. Aproveitar e discutir a questão das preferências regimentais. Eu queria propor uma discussão com os senhores, uma sugestão. Aliás, são dois assuntos. Acho que os senhores já tomaram conhecimento com relação a... Dezembro. Dezembro. Eu liguei. O doutor Vitor falou comigo, mas eu, como não vou estar aqui, será a Cristina, eu vou estar viajando de férias, mas eu não vou nem opinar, porque né, não tem sentido. É claro, ela certamente vai se adequar às necessidades da turma e tudo mais, né? Uhum. E, são 3 sessões só em dezembro, então acho que Eu também vou estar de férias também. não há problema. Pra Né? mim, Em relação a esse assunto, eu também reservei o plenário do 10º andar, segunda Se for- pela manhã. Segunda pela manhã, se for o caso, se tiver dificuldade. Eu tivesse aqui, eu preferiria fazer segunda de manhã e no 10º, que qualquer dia e horário, ainda que fosse melhor lá, porque ela é Lá. ruim Ó, demais. então vamos marcar para o 10º. Eu estou aguardando só o retorno da doutora Maristela, que o gabinete eu vou estar de aguarda a férias comunicação também, dela. tá de Entendi. Bom, então, para mim também é diferente. O segundo assunto que a gente poderia pensar em adotar, porque o sistema hoje permite que se pule de uma sala para outra sem a menor dificuldade. Então, o advogado está ali, tem um processo que eu sou o relator, na minha sala de 8h40, tem outro processo que é na sala do doutor Ricardo Marcelo, por exemplo, a doutora Maristela, mas aí é 8h50 ou 9 horas, aí o advogado fica esperando o decorrer de todos os meus processos, do doutor João Bosco, para depois julgar os do doutor Ricardo. Então, eu pensei a gente nas preferências, o advogado tem processo comigo, com o senhor ou com o senhor, ou com o doutor Rodrigo, a gente já liquida logo a fatura. E julgar também, Faz só dar um clique aqui. e fazer a preferência também dos de fora e os da região metropolitana, antes de entrar nas pautas aqui. Aí nós eliminaríamos todos. Quase que tudo, né? Sim, é bom, porque Seria a primeira sustentação oral à distância, depois viriam os adiados com advogado presente, E por e último, depois os advogados da região, fora da região metropolitana, mas presentes para sustentar. sim, eu já estou de e os que acordo. tenham E esses que têm mais de um processo, mais de um processo. que tenha dado o E aí horário você do sai início da próxima de uma sala, entra na outra, volta. Hoje não tem a menor dificuldade. Nenhum. Antigamente isso era demorado. Hoje dá uns cliques. Hoje é mais rápido. Não, O negócio tá rápido. Talvez agilize um E pouquinho. ajuda demais para os advogados. Pra mim, Teve- pode. Tem que ter. Hoje, por coincidência, não ocorre nada disso. Não tem a distância. Semana passada teve uma advogada Demais. até que ela teve um Um negócio de tempão. banco, aí ela acabou. Ela esperando. ficou sentada depois, aqui, E acabou que o do banco ela nem fez sustentação, porque o voto era favorável. favorável a ela. O seu irmão, por 2 vezes, nas 2 Ficou a últimas manhã sessões, inteira ficou aí a aqui. manhã inteira. E teve aquele advogado de Pará de Minas também. Exatamente. Aqui ele estava numa aula. Ele recebeu uma aula, ele Ele voltou recebeu uma satisfeito. aula, eu estava O advogado voltou atrás de feliz Minas. para Tem parar de aquele Pará de Minas. feliz da advogado de Pará de Minas que estava ficou a manhã inteira. Falou, doutor, por que você não Estava quis? aqui gastando tempo dele na aula dele. Você não dá, não? Aí ele sustentou aqui. Como aprendeu, cara. tá mesmo. Eu ri demais. Ele ficou a manhã inteirinha aqui. Eu falei, doutor, por que o senhor não pediu preferência? Não, estava aqui com o professor Das, tendo uma eu conversando com o Das. Mas ele fez uma sustentação igual ao tribunal do júri aqui. Sustentação empolgada. Gente que é criminalista, acho que nunca veio aqui. Bom, vamos então. Podemos? Com início a sessão de 8 horas e 50 minutos de relatoria do doutor João Bosco Pintular. Não seria suspeito nesse que eu vou pregar. Primeiro processo da pauta é o 8,
é o RO número 10.159, 13/2018. Os recorrentes são Everton da Silva e SPAL, Indústria Brasileira de Bebidas. Recorridos os mesmos. Inscrito para ostentação oral, Dr. Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pelo recorrente Everton, 8 da pauta. Neste caso, eu passo a presidência ao Dr. João Bosso. Me declarei suspeito neste processo. Aquele advogado que tem aquele monte de processo com a história, é o Everton, o nome dele também, não é? Não, é o Emerson. O Emerson. Não, Acabou de sustentar aqui. Sim, eu achei que era o Everton. Tá. Então, eu estou com a presidência, há recurso das duas partes, o Everton SPAL, eu vou ler a conclusão. As matérias são justa causa, horas extras, gratificação do tempo de serviço, multa, justiça gratuita. Eu conheço indenização por danos morais, do recurso do reclamante. Eu conheço dos recursos, no mérito, dou provimento ao da reclamada para reconhecer a validade dos cartões de ponto, excluir o pagamento das horas extras excedentes a 44ª e horas extras intervalares. Condenar o reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos procuradores da Ré, no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado, em relação aos pedidos em que foi sucumbente. Excluir a determinação de expedição de ofícios e nego o provimento ao recurso reclamante, mantendo o valor da condenação por ainda compatível. Vossa Excelência tem a palavra. O que eu provendo o recurso reclamada, só para Vossa Excelência ouviu, é só nas horas extras, porque data vinda da sentença de primeiro grau, há cartões com horários variados e, do meu ponto de vista, o depoimento de uma só testemunha que elaborou com o autor de 2016 a janeiro de 2017, num turno só, com todo respeito, não pode desconstituir os cartões. Esse é o meu ponto de vista. Perfeito. Excelentíssimo senhor presidente da Sagrada Turma, em nome de quem cumprimento os demais julgadores, também com todo respeito e com todas as vênias da proposta de voto do ilustre relator, o recorrente entende que a sentença, nesse aspecto, ela se ouve bem, foi percussiente, foi aguda e ela julgou de acordo com a prova dos autos. Foram ouvidas duas testemunhas, é verdade, uma só da parte autora e uma da parte ré. E o juiz entendeu, em consonância com o depoimento da única testemunha que falou sobre horários, porque a empresa trouxe uma testemunha em juízo, mas essa testemunha não falou, não foi nada foi perguntado a ela em relação a horários, sobretudo em relação a controles de ponto. A reclamada teve a oportunidade de fazer essa prova. Então, o reclamante, o que acontece? A sentença de primeiro grau se baseia no depoimento da testemunha, que disse que os cartões de ponto realmente são verídicos na entrada, não o sendo em relação ao intervalo e à saída, não no período total, mas em determinados dias, uma frequência diária, semanal, como se fossem duas vezes de intervalo e 2 vezes na saída. E a sentença julgou exatamente de acordo com... Não exatamente, porque existe, inclusive, recurso ordinário do reclamante para ampliar essas horas extras. Então, eu entendo que ela foi, inclusive, até teve parcimônia nesse aspecto, em apreciar a prova testemunhal. E, repito, a testemunha, a questão aqui não é quantidade, sim qualidade. Se o reclamante tivesse levado 2, 3 testemunhas, inclusive é o que se fala muito na primeira instância, testemunha não é quantidade, é qualidade. Então, com a devida vênia, com todo respeito ao entendimento de Vossa Excelência, entendo que não há como invalidar, não há provas, ou seja, os cartões de pontos foram invalidados pela prova testemunhal, e a prova testemunhal, nesse aspecto, é suficiente para invalidar esses cartões de ponto. Eu peço, então, que não seja acolhida a proposta de voto de Vossa Excelência, inclusive invocando aqui o princípio da imediação da prova, que a gente sabe que o gesto é às vezes, muito mais importante que a linguagem falada. São os que os psicólogos falam sobre isso, né? A linguagem gestual. E o princípio não é absoluto. Claro que não é, porque senão não haveria segunda instância que vai repreciar fatos e provas. Mas nesse aspecto específico, eu exorto a Vossa Excelência que prestigie aí o princípio da imediação da prova.
É o que se pede, Excelência. Sim, doutor Cláudio, eu ouvi com atenção. Eu, além de dizer, quer dizer, de constatar e dizer aqui no voto que os cartões apresentam horários variados de saída, e aí Vossa Excelência lembrou, tem uma testemunha só para invalidar os cartões, eu ainda aponto dentro do depoimento dessa testemunha do reclamante algumas incoerências. Eu observo que elaborou com o autor de 2016, no autor de 2016, nem falo o mês, a janeiro de 2017, no turno das 6 às 14h20, e que não trabalhou com ele em outro período. Logo a seguir, isso ela diz, logo a seguir, diz que o turno do reclamante era das 7 às 15h20, e que a partir de janeiro de 2017 passou a se ativar no turno de 13h50 às 23h20, mas presenciava parte da jornada do autor, porque quando chegava para trabalhar, o autor ainda estava lá. Isso, com todo respeito, é incompatível com os horários que ela indica. Então, é aquela história. A testemunha, o reclamante chega para o advogado, eu suponho que seja assim, e dá, tem hora extra? Tem. As horas extras estão no cartão, só que na cabeça do reclamante as horas extras são invariáveis durante a semana, e nós sabemos que essa não é a realidade. Tanto quanto não é a realidade, cartão também com horários invariáveis de entrada e saída, né, em jornada apenas ordinária, as chamadas britânicas, não é isso? Então, é isso que eu vislumbro nesses casos. A testemunha, o autor da ação vem com essa expectativa, eu quero receber horas extras todo dia de tantas às tantas horas, mas não é isso que acontece. Um dia tem hora extra, outro dia não tem, e essa é a dinâmica da prestação de serviço. Então eu vou manter meu voto com base exclusivamente na prova oral. Cartões com jornadas variadas, que não podem ser desconstituídos por uma testemunha, e para agravar, há incoerências internas no depoimento da testemunha. Meu voto, como vota em segundo lugar, é o doutor Ricardo. Exatamente. Se os cartões de ponto contêm horários simétricos de entrada e saída, não se prestam à prova, porque são britânicos, distanciados da realidade do trabalho diário. Se trazem pequenas variações nos horários, também não serve, porque teriam sido produzidos com o intuito de escamotear a similaridade de horários. Se são anotados à mão, o foro pelo gerente, pelo encarregado ou por quem mais seja, de modo a prejudicar o trabalhador. Se são eletrônicos, também não são legítimos, porque o empregado pula catraca ou porque o gerente os manipula. Se provado que o sistema é inviolável, afirma-se que não se permite ao empregado registrar a jornada verdadeira. Não há o que fazer, pois da maneira como vão as coisas e com a habitual inversão do ônus da prova, o pagamento de horas extras independerá da comprovação de sua existência, bastante que seja elencado o pedido no rol da inicial de todas as reclamações trabalhistas. Eu, quando leio esse trecho do voto de Vossa Excelência, que é uma ementa célebre, eu lembro muito do professor Celso Agrícola Barbe. Ele escreveu 3 livros, do mandado de segurança, da ação declaratória principal incidental e dos comentários do CPC de 73. E se notabilizou como um dos maiores juristas da nação. Se Vossa Excelência tivesse feito nada aqui nesses 30 anos, só essa emenda já valia a pena, porque eu nunca vi uma perspicácia tão grande para relatar uma situação que nós vivemos aqui no dia a dia. É o caso clássico. Nada, nenhum controle de ponto. Não tem jeito, aí tem que ganhar. Então, doutor Cláudio, está como dito ali pelo desembargador João Bosco, ele escandiu a prova e realmente aqui eu também estou validando a prova documental. Doutor Rodrigo? Estou de acordo. Então, unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado, Excelência. Tem mais um aqui ao lado. Sim. Obrigado. Processo número 30 da pauta é o RO número 10.907.63/2016. Devolvo a presidência do doutor Ricardo, viu? Muito obrigado. Recorrente 30. Recorrentes Gabriel de Souza Matos e Prodomo Consultora Limitada ME e Provinci Negócios Imobiliários Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Roberto Agostinho Simões Filho, pela recorrente Provinci Negócios Imobiliários. 30. Doutor João, com a palavra. Isso aqui são os velhos casos
de relação de emprego de corretor de imóveis. Há algumas preliminares que eu estou rejeitando. Uma do reclamante, que diz que é uma inovação recursal. Inépcia da petição inicial, recurso das reclamadas. Legitimidade passiva, recurso da segunda reclamada. Estou rejeitando. Agora, quanto ao mérito, também examinando a prova, e aqui eu faço uma transcrição e faço inclusive, sublinho aquilo que é importante para a prova. Quanto ao mérito, eu estou dando provimento ao recurso para afastar o vínculo de emprego reconhecido em face da primeira ré, absolvendo da anotação, corrija aí, por favor, não é retificação, da anotação da CTPS em emissão de guias, bem como para decotar da condenação o pagamento de todas as parcelas deferidas, né, em decorrência da relação de emprego, julgando improcedente a ação. Fica prejudicada a análise das demais matérias, constando os recursos das ESB e não do reclamante, por decorrerem da suposta relação de emprego. É o meu voto. Custas pelo reclamante, no importe de 1.200, fica isento. Ação ainda anterior à Lei 13.467, a reclamada, querendo, poderá requerer o que pagou de custas junto à entidade arrecadadora competente. Doutor, o senhor está com a palavra. Senhor presidente, egregia turma, excelentíssimos senhores embargadores e ilustres representantes do Ministério Público. O recorrente pede que a egregia turma acompanhe o voto do excelentíssimo desembargador relator, que analisou de forma acuidada a prova dos autos. Eu gostaria apenas de corroborar o que foi dito pelo excelentíssimo relator, pequenos trechos para também que essa egregia turma acompanhe o voto do excelentíssimo relator. Falei 5 depoimentos só para corroborar o que foi a tese do excelentíssimo relator. Testemunha Miguel de Souza Campos disse que antes de ter a CTPS assinada, o depoente tinha liberdade de horário, podendo inclusive não ir trabalhar, se quisesse, sem qualquer penalidade. Também disse a testemunha Miguel que o senhor Sávio, na época, fazia as mesmas atividades que o depoente, corroborando essa questão aqui da inexistência do vínculo empregatício. Numa terceira passagem, a mesma testemunha ainda relata sobre as escalas de plantão, que não se fazia escala de plantão para os corretores, que eles tinham ampla liberdade se quisessem comparecer para trabalhar. E também, na mesma toada, na mesma senda quanto à liberdade de plantão, também a liberdade de horários. Disse a testemunha que, para ir na lista de atendimento, o consultor comunicava a chegada da senhora Maíra, afirmando que os corretores não chegavam ao mesmo tempo, sequer horários próprios, inclusive considerando que havia escala, não havia escala de atendimento. Quanto à autonomia da relação de trabalho, que, se fosse ao médico, não tinha que levar atestado, comentando somente entre os colegas que não comunicava o senhor Sávio que ia se ausentar. E, por fim, o depoimento da própria senhora Maíra, que fala quanto à liberdade de horário, inexistência de escala de plantão e de jornadas por parte dos gerentes, abre aspas, que geralmente os consultores, ainda que não tivessem um padrão, melhor dizendo, chegavam no mesmo horário em razão da fila. Se não quisessem não trabalhar, não tinham que informar. E que os gerentes não faziam escalas de trabalho. Então, a prova dos autos, especialmente a prova testemunhal, foi brilhantemente analisada pelo excelentíssimo desembargador relator, e esse procurador da tribuna pede, senhor presidente, que a egregia turma o acompanhe por ser medida de direito com esteio na legalidade. Muito obrigado. Nada. Doutor Ricardo Marcelo. Acompanhe. Doutor Rodrigo. De acordo. É unânime, doutor. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, doutor. Processo número 24 da pauta é o RO número 10657, 75/2017. Relator, com a palavra. Vou terminar de perguntar que não abriu. O recorrente é Centro Limpo Administração e Serviços Gerais Limitada e recorrido Renato Duarte Soares. Inscrito para sustentação oral, Dr. Davidson Malaco Ferreira, pela recorrente Centro Limpo. 24.
Justa causa, recurso da empresa apenas. E justa causa apenas. Eu estou conhecendo, é um caso até simples, mas interessante. Eu estou conhecendo negando provimento, estou mantendo a sentença. Também estou entendendo que não há prova suficiente da desídia, né, que foi invocada para justificar, motivar a resolução do contrato. Doutor Davis, alguma palavra? Muito obrigado, bom dia a todos. Senhor presidente, doutor Ricardo Morrale, ilustre relator, doutor João Bosco, doutor Rodrigo Bueno, doutor Ricardo Marcelo, ilustre representante do Ministério Público, senhor secretário, colegas aqui presentes. Senhor presidente, efetivamente foi dito pelo relator, a discussão é sobre justa causa, e eu gostaria de tecer algumas considerações, né, respeitosamente à proposta de voto. A douta juíza sentenciante, o juízo Primevo, entendeu pela não proporcionalidade entre a falta cometida e a punição imputada pela empresa. Peço licença apenas para poder ler esse trecho da sentença. Destaca o juízo sentenciante. Desta forma, tenho reclamado ouvidou da sua função social a aplicar a penalidade máxima ao contrato do laborista quando execrou a conduta obreira, sendo que a penalidade aplicada restou desproporcional ante a falta praticada pelo obreiro, que poderia ser punida com uma penalidade mais branda, como a suspensão, por exemplo. O juízo sentenciante entendeu, portanto, pela desproporcionalidade da medida, visto que o abandono do posto de trabalho não seria suficiente para a penalidade máxima aplicada, a justa causa aplicada pela empresa. E trouxe um outro fundamento, senhor presidente, e efetivamente esse também, de certo modo, direciona os rumos da lide. O juízo sentenciante entendeu que não houve prova do furto ocorrido na empresa em razão do abandono do posto de trabalho. Com relação a esse ponto, é muito importante esclarecer, apesar de ter sido objeto, então, da fundamentação do julgado em primeira instância, que isso não está sendo discutido. Isso não foi discutido pela empresa. A empresa não se baseou no furto ocorrido e naqueles que estavam envolvidos supostamente nesse furto em razão do abandono do posto de trabalho. Efetivamente, a justa causa foi aplicada, e aí trago aqui as razões recursais e a pergunta que fiz e procuro responder dessa tribuna, em razão, primeiro, do abandono do posto de trabalho. E não é um abandono qualquer, é um abandono de um porteiro que zela pela segurança e que foi contratado para exatamente zelar pela segurança da propriedade do tomador de serviços. Esse é o primeiro ponto de destaque. O segundo ponto de destaque, senhor presidente, é que foi feita prova testemunhal no sentido de que a empresa ela tem um procedimento do supervisor ligar de 15 em 15 minutos para o porteiro para se saber, durante inclusive no período noturno, para se saber se tudo está tranquilo com relação ao posto de trabalho. E ficou claro também, ilustre relator, na prova testemunhal que fora produzida, que o reclamante mentiu para o supervisor, dizendo que estava no posto de trabalho, e ele não estava no posto de trabalho. A prova testemunhal é uníssona nesse sentido. Trago aqui, senhor presidente, mais uma vez peço licença, apenas para destacar esse depoimento da testemunha. Foram duas testemunhas da empresa, o Ronaldo Germano, que disse que recebia ligação a cada 15 minutos do porteiro da central, que se precisar se ausentar durante o turno, deveria comunicar à chefia imediata. E arrematou o senhor Marco Antônio, porteiro responsável pela central, este que faz as ligações, que começa a ligar às 20 horas, até às 6 horas da manhã, de 15 em 15 minutos, que ligou para o reclamante de 15 em 15 minutos no dia do ocorrido, no dia do abandono do posto de trabalho. E ele atendeu todas as vezes dizendo que está ok. Que o celular corporativo fica constantemente com o porteiro, que ele pode atendê-lo na guarita. Ou seja, o reclamante também mentiu, porque não estava no posto de trabalho.
Quando a reclamada descobriu que ele não estava no posto de trabalho, aplicou a justa causa. E tem mais um motivo, ilustre relator, senhor presidente e egrégia turma. O reclamante, ao registrar o seu ponto, registrou o seu ponto como se tivesse trabalhado todo o período do dia. Ou seja, falseou também o próprio cartão de ponto, porque ele se ausentou do posto de trabalho em um determinado horário, no dia 31 de março de 2017, e, além disso, ele falseou o cartão de ponto porque registrou toda a jornada de trabalho. Ele saiu mais cedo do posto de trabalho. Repita-se, senhor presidente, ele é porteiro, ele tem que zelar pela segurança da propriedade do tomador de serviços. Então, são esses os motivos que levaram a empresa a destacar a proporcionalidade da falta praticada e a sanção a ele imposta. Foi citado aqui pelo doutor Ricardo Marcelo, né, o doutor Celso Agrícola Barbi, e no que tange a justa causa, fiz questão de ir no manual que todos nós conhecemos, do professor Wagner Giglio, da justa causa. E o que é a falta grave? Porque a CLT não traz esse contexto da falta grave como conceito. O professor Wagner Giglio entende que a falta grave, o ato faltoso grave, é aquele que debilita a fidúcia, a confiança. Debilita a continuidade do vínculo empregatício. Debilita a boa-fé do contrato de trabalho. E foi isso praticado pela empresa quando imputou a justa causa pela falta cometida. Falta essa de natureza grave. Até na academia, normalmente, quando na graduação os alunos perguntam, né, sobre uma concepção de falta grave, o que é uma falta grave, exemplos, ilustrações, né? E eu costumo muitas vezes dizer, um dia você faltou um dia do trabalho, é justa causa? A resposta imediata, não, isso seria desproporcional, mas pode ser pela gravidade do ato faltoso. E este ato faltoso é suficientemente grave para abalar a fidúcia do contrato. Onde está a confiança, a boa-fé daquele empregado que abandona o posto de trabalho, mente ao dizer ao supervisor que está tudo ok, sai mais cedo do posto de trabalho, abandonando novamente no mesmo dia, e quando registra o cartão de ponto, registra o cartão de ponto como se tivesse cumprido toda a jornada de trabalho. Fato esse, inclusive, senhor presidente, confessado. A inicial, inclusive, traz exatamente isso. A inicial do reclamante, fiz questão também detidamente de ler a inicial. O reclamante diz, eu abandonei o posto, mas eu abandonei em decorrência de um motivo, de saúde. Mas não faz prova desse motivo de saúde. Se o fizesse, nem teríamos, portanto, aplicado a justa causa em termos empresariais. Mas são esses três motivos que levaram, no entender da empresa, ilustre relator, à concepção da falta grave. Porque abalou a fidúcia, demonstrou a má-fé, a falta de boa-fé no contrato de trabalho, que é exatamente a concepção da justa causa, a concepção, então, do conceito trazido aqui pelo professor, pelo manual de justa causa do professor Wagner Giglio. Em decorrência dessas três motivações, em decorrência do afastamento de qualquer culpabilidade do furto, aliás, o furto ocorrera certamente, no mínimo, pela potencialidade de um posto de trabalho que foi abandonado. E repita-se, por um porteiro que deveria e tem o zelo e o compromisso de guardar pela segurança do tomador de serviço. Então, senhor presidente, com essas respeitosas considerações, pelo provimento do apelo empresarial. Doutor João Bosco. A história, essa parte aí dos fatos relatados da tribuna, eu não vejo na prova, esse que é o problema. A juíza de primeiro grau, e o que eu estou confirmando, a falta está reconhecida, não há dúvida. O problema realmente é a proporcionalidade. Eu volto à prova oral, e aí eu estou verificando, aí esses fatos que para mim poderiam agravar a situação do reclamante, como esse, por exemplo, de ter mentido para o... Ele admite na inicial já, ele tem razão, que ele saiu, que ele ausentou-se por um tempo em razão de saúde.
Mas mentiu para o supervisor dizendo que estava tudo ok. Isso não está na prova. O que a prova revela? De um lado, tem a testemunha Marco Antônio Almeida, que tem um depoimento curto, que é este que diz que de 15 em 15 minutos, a outra testemunha nem trata dessa matéria, de 15 em 15 minutos, o supervisor ligava para o porteiro para saber como está o setor. Que o reclamante foi abandonado porque abandonou o setor, que o local foi arrombado. Bom, esses são os fatos. Não, mas ele, que ligou, para o reclamante, que é ele que é o supervisor, né? O supervisor que atendeu o telefone e o reclamante disse, não, está tudo ok. Esse senhor Marco Antônio, senhor presidente. Esse que é o, né? Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta, eu vou examinar melhor isso. Porque eu fiquei, meu voto traz apenas a transcrição da primeira testemunha. Eu valorizei muito essa história do furto, quer dizer, de que o furto dos objetos teria agravado a situação do reclamante, porque é desídia. Então, nós já temos aquele entendimento de que é desídia, você precisa de uma pena pedagógica. Agora, o depoimento é exatamente o supervisor que fala que ligou para ele, e ele dizia que estava lá e não estava. Isso aí, de fato, agrava a situação. E o cartão de ponta, excelência? Ainda tem o cartão de ponta, né, que ele registrou ainda. Vou retirar, vou examinar melhor. Então, o processo fica adiado, doutor? Adiado para a próxima sessão. Adiado para a próxima sessão, doutor. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Doutor Ricardo, doutor Davidson, a próxima sessão só será concluir, dia porque 8, na questão do excepcionalmente. furto, só para concluir, na questão do furto, o que acontecia lá? Lá tinha outros terceirizados que estavam lá durante o dia e que tinham acesso tinham acesso a tudo lá. Então, possivelmente, esse furto pode ter ocorrido, não provavelmente, possivelmente, fora do horário do reclamante, porque durante o dia tinha outros terceirizados. Exatamente, isso não foi levado em consideração pela empresa. Ricardo, eu me confundi. A próxima sessão é dia 3, na outra semana que será dia 8. Dia 3. Dia 3. Uma antes Muito obrigado. da eleição e outra depois da eleição. Isso. Muito obrigado, doutor Ricardo. Bom dia. Depois, melhor examinado. Próximo. Esse é que número da pauta? Esse é o 24 da pauta. 10657, Centro Olímpio e Renato. Presta sua caneta, Matheus, por favor. O próximo processo é o 31 da pauta. É o RO número 10924-87-2016. O recorrente é Norberto Passini. Fundação Demora Fiat de Saúde. Sim, Fundação Fiat de Saúde e Bem-Estar. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Cristiano Alves Pedrosa, pelo recorrente Norberto. 31. Relator? Vou checar lá. Pois não. 31. Cargo de confiança, dano moral. Caso de um médico, não é isso? Isso, excelência. É. É de um médico. Não, médico. Ele... a questão que a gente combate é de hora extra, dano moral. Dos recursos do parcial provimento da recusa reclamada para limitar a incidência apenas IPCAE. Que é o padrão da turma, do período do IPCAE no período compreendido 25 de 3 de 2015 e 10 de 11. Depois volta a TR, da legislação, da 13467. E dou ainda provimento parcial ao recurso reclamante para excluir o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos procuradores da reclamada. E mantém o valor da condenação. Enfim, eu estou mantendo a sentença no que toca à inexistência de cargos de confiança, mas mantendo também a quantidade de horas extras e mantendo os danos morais. Doutor, com a palavra.
Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, demais desembargadores, colegas, serventuários. Aqui na presente ação e no presente recurso nós discutimos 4 pontos atacados na sentença que dizem respeito aos honorários advocatícios condenados ao reclamante, à justiça gratuita, a jornada extraordinária e o dano moral. Conforme exposto pelo excelentíssimo senhor desembargador relator, a questão dos honorários já foi reformada, então não vamos atacá-la. No que diz respeito à justiça gratuita, o julgador de piso, data vênia, equivocadamente se utilizou das disposições da reforma trabalhista. Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em junho de 2016, entendemos que esse entendimento está equivocado e não deve prevalecer. Até mesmo por o entendimento já pacificado por esta egrégia turma, nós colacionamos no recurso ordinário um acordo recente desta turma em que se diz que as regras, né, no tocante à justiça gratuita não são aplicáveis nas ações anteriores à reforma trabalhista. Só para facilitar a exposição de Vossa Excelência, também não estou aplicando a lei, não. Eu estou considerando a situação real do reclamante. Ok, tá excelência. Quer dizer, no caso dele, não há como presumir que ele tenha insuficiência de recursos para custear as ações, até porque não está nem pagando custas. Né? Então, eu estou dizendo, ele é um médico, era bem remunerado lá, certamente bem remunerado fora, então eu não estou aplicando também, porque a nossa jurisprudência é essa, só para poupar a Vossa Excelência de sustentar esse aspecto. Sim, ótimo. Passando para o próximo tópico, que diz respeito à jornada de trabalho, o reclamante foi contratado pela reclamada para elaborar 4 horas diárias, de segunda a sexta, com uma jornada semanal de 20 horas. A reclamada, alegando que ele exercia cargo de confiança, não exercia o controle de sua jornada e de nenhum dos médicos que laboravam na empresa, na Fundação Fiat, que é uma empresa que presta serviços médicos aos empregados da Fiat, só para esclarecer esse ponto. Então, alegando cargo de gestão, a reclamada não fazia o controle de jornada desses médicos, o que por si só já é contrário e viola a legislação, tendo em vista que restou comprovado de forma inequívoca que nenhum dos médicos, especialmente o reclamante, não exercia cargo de gestão. Ele era um médico, como qualquer outro, e não tinha nenhum poder diretório, não tinha nenhum poder de direção perante os seus colegas ou perante nenhum outro empregado e profissional daquela empresa. Então, o cargo de gestão alegado pela reclamada era basicamente para se eximir mesmo desse controle de jornada, para que não tivesse que arcar com as eventuais horas extras laboradas pelos médicos que lá trabalhavam e trabalham. Nesse ponto, restou comprovado, e entendemos que satisfatoriamente comprovado por meio dos depoimentos testemunhais, que o reclamante sim laborava em jornada extraordinária, tendo em vista que o seu horário contratual, de trabalho era de 7h30 às 11h30, conforme confessado pela preposta em audiência, pela preposta da empresa em audiência. Todavia, o douto sentenciante entendeu que sua jornada era de 8 a meio-dia. Dessa forma, data vênia, entendemos que ele se equivocou nessa jornada, por ele entendida, tendo em vista que, pelos depoimentos testemunhais, inclusive de um enfermeiro que trabalhou com o reclamante, hora recorrente, por um longo lapso temporal, ele alega que o reclamante chegava na empresa por volta de 7h05 e saía da empresa por volta de meio-dia, meio-dia e 15. Esse depoimento testemunhal foi invalidado pelo juízo de piso, pelo fato da testemunha ter alegado que chegavam poucos minutos depois do reclamante. Então, esse depoimento ele não foi considerado por esse motivo. Mas entendemos que mesmo que a testemunha tenha confessado que chegava 5, 10 minutos depois que o reclamante, o depoimento não pode ser desconsiderado dessa forma, tendo em vista que é plausível que o médico demore de 5, 10 até 15 minutos para se arrumar à sala de atendimento, deixar a sala da forma
né, da forma que ele deseja, para sim iniciar os trabalhos e os atendimentos. Então, esse enfermeiro, alegando que o médico chegava um pouco antes dele, ele alegou isso por quê? Porque ele chegava na empresa e via o médico atendendo, né? Os atendimentos daquele médico iniciavam por volta de 7h15, 7h20, e nesse momento, mesmo o médico já estando na empresa há alguns minutos, ele usou esse tempo para realmente arrumar a sua sala de atendimento. E o horário posterior ao seu horário contratual, ele sempre ficava, depois do seu horário, que era até 11h30, ele sempre ficava de meio-dia, meio-dia e 15. E podemos também utilizar como prova dessa jornada extraordinária o depoimento de uma das médicas, que trabalhou também na empresa durante mais de 20 anos, e ela mesmo... E essa médica também diz que chegava na empresa antes das 8, chegava na empresa às 8 horas e sempre o reclamante já estava na empresa. Então entendemos, excelentíssimos desembargadores, que por todo o conjunto fático probatório é possível sim aferir que esse médico ele trabalhava pelo menos 1 hora extraordinária por dia. Fora a questão do intervalo, que já foi provido pelo juízo, e me parece não foi reformado pelos excelentíssimos julgadores. Então entendemos por todo esse conjunto fático que sim, o reclamante ele laborava pelo menos 1 hora extra todos os dias. E a questão dos danos morais, da indenização por danos morais, é incontroverso, restou comprovado nos autos que todos os médicos eles tinham que dar um tratamento VIP aos parentes dos diretores, gerentes, empregados de alto escalão da empresa, da Fiat. Todos esses parentes e mesmo esses diretores e gerentes, quando chegavam na Fundação Fiat para atendimento, eles tinham uma preferência, eles eram considerados pacientes VIPs, e esse atendimento, a gerência da Fundação Fiat obrigava que os médicos passassem esses gerentes, diretores e possíveis familiares na frente dos demais pacientes. Isso causava um transtorno muito grande para o corpo clínico da empresa, tendo em vista que todos os pacientes reclamavam depois com o médico diretamente e não com a gerência da empresa ou com qualquer outro setor específico. Então o reclamante durante muitos anos, durante mais de 20 anos, que foi o tempo que ele trabalhou na empresa, ele teve que sofrer com essa situação, e isso sim, de forma incontestável, gerou um dano moral. Entendemos que o valor condenado da empresa, no valor de R$10 mil, é um valor pequeno, tendo em vista o extenso lapso temporal do qual o reclamante esteve exposto a essa situação, e tendo em vista também a gravidade da situação. O médico, ele... Recorte do valor, não, eu estou mantendo. Ok, está mantendo o valor. Não, nós recorremos do valor. Nós pedimos a majoração do valor, excelência. Nós pedimos. É o último tópico do recurso. Ah, tá certo. Eu estou mantendo. Nós pedimos a majoração diante disso, e até também pelo caráter pedagógico. A Fundação Fiat, ela é uma empresa do Grupo Fiat, que é uma multinacional, que fatura aí bilhões de reais por ano. Isso é sabido, concebido por todos. Então, o valor de R$10 mil não vai ter, para essa empresa, o seu caráter sancionatório e pedagógico. E por todos esses elementos, isso causava um transtorno não só no reclamante, mas em toda a equipe médica, até nos enfermeiros também, e mesmo levando essa situação a diversas reuniões do corpo clínico com a gerência, isso não foi sequer ouvido. Era uma imposição da empresa que em nenhum momento a empresa quis discutir e conversar para alterar. Então era uma situação imposta que causava todo esse constrangimento, todo esse abalo no reclamante, se perdurou por mais de 20 anos, e com esse valor condenado, nós entendemos que não há, de fato, um caráter pedagógico sancionatório verdadeiro nessa condenação de dano moral. Então, feitas essas breves considerações, entendemos que a sentença tem que ser reformada nesses pontos combatidos. Muito obrigado. Então, vamos ao que interessa. Realmente, ele recorda o valor. Eu coloco que SUS é reclamado contra o pagamento de indenização, o reclamante sozinho precisa da majoração.
Eu, sinceramente, eu tive em via de reduzir. Eu discuti isso lá com o assessor, eu tive em via de reduzir para 5. Mas aí o assessor falou, mas é um médico. Porque eu, em princípio, estava achando o valor até um pouco exagerado em relação ao que se vê por aí, não é? Só para o doutor ter uma ideia, nós temos uma colega nossa que sofreu um dano moral e foi na justiça comum e ganhou 5 mil reais. No exercício da função dela, quase reduzindo. Aceitei a ponderação do meu assessor, mantive. Fato aprovado de que havia esse transtorno causado por essa entrada de pacientes VIPs. Então eu mantive, mas em princípio, só para o doutor situar o doutor, eu estive quase reduzindo, mas vou manter. Hora extra também é o que interessa aqui. Eu acho até muito complicado essa história de médico pedir hora extra. Sabe? Eu acho que médico, com todo respeito ao reclamante e ao advogado que lhe assiste, que parece que é do sindicato, onde eu tive a honra de trabalhar por 10 anos como advogado também, na época do Sérgio Castro, década de 80, eu acho que é complicado o médico pedir hora extra. O caso dele aqui, o depoimento da testemunha do enfermeiro, para mim, é um depoimento de segunda ordem dentro do processo. O depoimento que interessa é o depoimento da colega dele, médica, que é testemunha dele. É muito simples, o horário de atendimento era de 8 ao meio-dia. Ele poderia chegar lá antes? Eu não duvido que pudesse, porque logo em seguida vem a testemunha da empresa e também a testemunha médica dele esclarece um dado que para mim é fundamental. Nós disponibilizávamos horário de consulta a partir daquele que o médico indicava para a gente. Então, eu acho perfeitamente possível que algum dia ele tenha atendido alguém antes das 8, é perfeitamente possível. Como eu acho perfeitamente possível, dentro da prova dos autos, que ele não tenha ficado algum dia lá até o meio-dia. Uma coisa é certa, por que a Fundação alega cargo de confiança? A defesa vem nesses termos, mas se formos ler o que está no processo, é porque a Fundação reputava que, em se tratando de médico, profissional da categoria de médico, não tinha que controlar o horário. Essas pessoas, para mim, eu acho que... Até porque, imagine, no meio de uma consulta, de um atendimento, as consultas variam. Né? O médico vai falar, deu meio-dia, eu vou largar o paciente e vou embora. Não. Isso é muito complicado o médico ficar pedindo hora extra antes e depois, porque isso não é igual o papel nosso, do advogado, empregado mesmo, do juiz na audiência. Se a audiência demora mais, paciência, vamos mais. Você acaba mais cedo. Né? Então, quando a Fundação diz que havia cargo de confiança e não há, para fins de exclusão do regime geral de hora extra, é porque ela entende que não tem que ficar controlando o horário de médico. O horário de médico, ainda mais quando vem os colegas dele, médico, fala assim, não, uma enfermeira médica, quem disponibilizava os horários era o médico. Então não tem como. Eu mantive a condenação dos 15 minutos, porque, de fato, a prova é tranquila, que não tinha intervalo nenhum. Começava a atender e ia atendendo até o final. E a lei diz que jornada até 6 horas tem que ter um intervalo de 15. Até convenhamos, até pois esse é 4, mas até 6, 4 a 6. Até esses 15 minutos eu mantive, porque, digamos, tem um fundamento legal. Mas eu, sinceramente, eu acho que para médico também fica difícil. Ele pode fazer outros intervalos. Isso é próprio da atividade. Eu acho que até uma cápsula de minúcia para o médico, sabe? Insistir nisso, né? Meia hora extra para cá, meia para lá. O que eu vejo no caso dele, e essa é a realidade, cargo de confiança não há, mas o que a Fundação diz, olha, é um médico, um profissional que está lá há 20 anos, respeitado, não sei o quê, então o horário ele faz. Então, por isso ele podia chegar antes, como poderia sair antes também. Uma coisa é certa, o horário de atendimento externo, de acordo com a médica, colega dele, era de 8, esse horário padrão de atendimento, de 8 ao meio-dia. Se ele ia antes, é porque ele médico,
agendava para alguém antes. Então, com todo respeito, eu vou manter a sentença nesse aspecto. Louvo a tenacidade do seu advogado, do sindicato, mas eu vou manter. Eu voto. Mas não. Senhor presidente, e ainda, desembargador João Bosco, se tomasse como certa a fala do preposto, 7h30 às 11h30, também não escaparia das 4 horas. Outra coisa, o senhor é advogado do sindicato? Sim, sim. Imagina se as empresas, porque o médico goza de excepcional conceito, como os advogados, os juízes, perante a sociedade. Se impuser ponto para os médicos, eles vão se sentir aviltadíssimos, vai ter greve. Na UFMG ali, eles tentaram colocar horário lá, teve uma greve na UFMG, as pessoas se sentiram aviltadas. Porque você imaginou se puser um controle de ponto? Na minha época lá do sindicato, tinha aquelas clínicas, Climed, vocês se lembram? Muito. Lembra? Tinha pela Guajajás afora. Eu me lembro que uma vez os médicos lá se rebelaram contra isso. Ponto. De assinatura de ponto. Falei, ponto, como ponto? Eu estou lá no meio de uma consulta, eu vou sair para assinar ponto. Se rebelaram. Então, cada cabeça uma sentença, mas eu acho que é isso. De modo que eu acompanho o voto. Doutor Rodrigo, prevalece o voto do relator, doutor. Obrigado, tenha um bom dia. Igualmente, de nada. Doutor Ricardo Mali, o doutor Cláudio Figueiredo, ele tem um segundo processo na sessão do doutor Ricardo Marcelo Silva. Vamos chamar. Sim. Então, na sessão de 9h10, de relatoria do doutor Ricardo Marcelo Silva, processo número 24 da pauta. É o AP número 10.730.02/2016. Agravante é Pedreira São João Limitada e agravado Haroldo Lopes Cardoso. Estão inscritos para sustentação oral os doutores Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pela Pedreira agravante, e doutora Cristiane Baltazar de Almeida, pelo agravado Haroldo. É o 24 da pauta, suspeito. Eu já me declarei por suspeito. Essas clínicas desapareceram, foi com a chegada da Unimed. Foi antes da Unimed, depois da Unimed desapareceu. Porque todos os médicos migraram para a Unimed, porque ela tem um sistema remuneratório. Tinha muitas dessas clínicas em Belo Horizonte, para todo lado. Tinha demais. O presidente, doutor João Bosco. Eu estou na presidência, é o processo do doutor Ricardo Marcelo, eu voltei nesse processo, não é isso? Doutor Ricardo, com a palavra. Senhor presidente, aqui é uma questão de como é que chama isso? Exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade? Isso, pré-executividade, que está recorrendo e eu, baseado na jurisprudência da turma e na jurisprudência ampla que diz sobre o assunto, eu não estou conhecendo porque é incabível. O senhor fala pelo agravante, não é? Isso, só para dar bom dia de novo aí. Bom dia. E é isso. Vossa Excelência pode sustentar. Não tem. Não. Interesse. Até o doutor Ricardo Morrale tem um ponto de vista diferente, né? Ele tem. Ele não está julgando, ele tem um ponto de vista diferente. Eu acho que mas resolver de uma vez, julga e resolve. Prudência Mas bem sentada. no embargo executor. E no caso aqui específico, é interessante que a sentença não me deixou fazer provas, invocando justamente, até que reforça o que ele falou, dizendo que a exceção de pré-executividade não pode ter a dilação probatória, tem que ser uma matéria que possa ser julgada de ofício. Ou seja, se eu pedir a prova e necessito da prova, eu não devia... é o que está falando aqui na sentença. Então, não deveria nem ter conhecido a exceção. Conheceu e julgou o mérito. Mas, enfim... Né? A questão aqui já tá, não cabe o agravo de petição. Infelizmente, aí garante o juiz e vem nos exatamente. Provavelmente pode até ter êxito. Vossa Excelência vai falar também. Doutor, bom, vamos aguardar que a doutora vai falar agora. Bom dia a todos. Bom dia. Pelo agravado, eu gostaria só de reiterar, porque foi feito um pedido de tutela de urgência para que seja regularmente processado o feito. Foi feito o pedido em primeira instância, porém, ao despachar na secretaria, o serventuário pediu para que o advogado se dirigisse à instância superior para o devido despacho. Então, o agravado pede apenas que seja apreciado esse pedido de tutela de urgência em razão do processo estar
tramitando nessa instância. Senhor relator. Aqui, senhor presidente, a questão é que isso ficou lá, ninguém se manifestou sobre isso. Bom, dito pelo não dito. E agora, se vai apreciar aqui, agora eu vou tolher o direito da empresa de se opor a isso. Então, eu tô fundamentando nesse sentido. E também a meu ver, também não enxergo perigo em mora, nem probabilidade do direito para a concessão da medida cautelatória. A medida cautelatória pede o quê? Pede para oficiar o cartório de registro de imóveis lá de Governador Valadares. Então o relator também está... Vossa Excelência também, tanto quanto ele, que vai ter que garantir o juízo, Vossa Excelência vai obter essa, se for o caso, lá na instância de origem. Então, o doutor Rodrigo vota, eu acompanho. Também estou de acordo. É esse o voto, não conhecer por incabível e indeferir o pedido de exame, né, da tutela de urgência aqui, nessa instância. Esse é o resultado. Devolvo a presidência do doutor Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia, doutora. Na sessão do doutor João Bosco, relator, de 8h50, pelos meus registros, não há outros advogados para sustentar. Sessão de 9h, do desembargador Rodrigo Ribeiro Bueno. Sim. Há 2 advogados inscritos e presentes. Observando a precedência das inscrições, o primeiro processo é o 21 da pauta, é o RO número 11.214.76/2017. Recorrentes são Banco do Brasil S.A. e Paulo José Lopes Zanetti Silva, recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Daniela Rodrigues Botinha, pelo recorrente Paulo José. Bom dia. E doutor Marcos Eloy da Silva, pelo Banco do Brasil, também recorrente 21. Relator, doutor Rodrigo, com a palavra. Está breve aqui. Doutor Rodrigo. Senhor presidente, pedindo para ir diretamente à conclusão, eu estou conhecendo os recursos no mérito, estou dando provimento parcial ao recurso reclamado para absolvê-lo da condenação ao pagamento das 7ª e 8ª horas trabalhadas durante o período de 7/3/2012 a 31/1/2017, com seus reflexos. Também absolvê-lo do pagamento de 1 hora extra a título de intervalo intrajornada, concedido irregularmente, dos reflexos da integração da gratificação de função no abono assiduidade. 3. Estou declarando a validade dos cartões ponto que deverão ser considerados para apuração das horas extras deferidas. E ainda, estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar o reclamado a restabelecer o pagamento da gratificação de função por ele recebida nos termos da sentença em até 30 dias após a publicação desse acordo, bem como para determinar que aplique-se o índice de correção monetária pela TR até 24 de março de 2015, o IPCAE de 25 de março de 2015 a 20 do 10 de 10 de 11 de 2017 e depois a TR a partir de 11 de 11 de 2017. Estou mantendo o valor da condenação porque ainda é compatível, senhor presidente. Doutora. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria apenas de sustentar com relação foi retirado a 7ª e 8ª no período que ele era assistente, não é isso? Foi sim. Já teve um acordo, né? Só no período em que o próprio reclamante ressalvou na inicial, não foi isso? O juiz ele fez um acordo na conciliação, aqui, ó, o reclamante ressalvou. E ainda ressalvou que naquele período ele não estava pedindo a série. Nesse período ele queria a 8ª, a partir da 8ª. E o juiz insistiu aqui em deferir para ele a 7ª e 8ª nesse período. Que ele não pediu. Então eu vou só reiterar as contrarrazões que foi dada a tutela antecipada. Eu mantive a partir da 8ª hora nesse período, eu mantive a condenação. Entendi. Então eu vou só reiterar. Mas de acordo com o cartão de ponto. Não, mas aí... Tem esse detalhe, tá? Não, eu vi, mas eu vou reiterar aqui. Tá ok? Enfim, obrigado. Tá bom. Bom, eu estou de acordo. Doutor João Bosco? Eu estou de acordo. É unânime, doutora Botinha. Obrigado. O segundo processo é o 4º da pauta.
Ele tinha pedido. É o AP número queria 10.391-19/2016. Agravante BR France Veículos Limitada e agravada Érica Aparecida Guedes de Lima. Inscrito para sustentação oral, Dr. Roberto Duarte Soares, pela agravada Érica. 4. Relator. Eu estou conhecendo a petição e, no mérito, estou negando-lhe provimento. Está negando o provimento, doutor? Conhecer e negar. O senhor está com a palavra? Só bom dia. Agradeço. Bom dia. Obrigado. Só bom dia. Né? Não, vamos guardar aqui. Pode ter divergência. Pode ter divergência. Calma. Pode ser um mau dia. Pode ser um mau dia. Acho que não. Assusta, né? Estou de acordo. Estou de acordo. É bom dia mesmo. Obrigado. Nada. Doutor Ricardo, pelos meus registros, na sessão do doutor Rodrigo, não há outros advogados para sustentar. Então, passemos à sessão de 9 e 10, do doutor Ricardo Marcelo Silva. Na sequência, é o processo número 6 da pauta, é o RO número 10.298-46/2017. Recorrente. Aliança Geração de Energia S.A. e recorrido do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais. Inscrito para sustentação oral, Dr. João Neto Príncipe Palles, pela recorrente Aliança Geração de Energia. 6. Doutor Ricardo, com a palavra. Senhor presidente, eu rejeito as preliminares e nego o provimento. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, ilustre senhor relator, demais jogadores dessa douta turma, bom dia. Data máxima vênia, o voto do ilustre relator. Eu vou reiterar as razões pela qual a aliança recorreu. Primeira preliminar de ilegitimidade anterior a março de 2015. Restou comprovado nos autos que o que ocorreu em março de 2015 foi a sucessão na concessão da usina hidrelétrica e jamais uma sucessão empresarial ou unicidade contratual, como entendeu o juiz de primeiro grau. Os empregados do consórcio, aquele consórcio extinto, conforme comprovou a prova documental, foram dispensados e alguns reaproveitados pela aliança, ou seja, houve o término de um contrato e o início de um novo contrato, e não foram com todos os empregados, foram com alguns. A aliança, por sua vez, para garantir aqueles novos empregados, permaneceu com os benefícios do acordo coletivo, mas em momento algum trazendo qualquer notícia de que era uma sucessão empresarial. Por isso, a ilegitimidade arguída anterior a março de 2015. A aliança não tinha participação naquele consórcio anterior a essa data. A outra preliminar é em questão da unicidade contratual. Entendeu o juiz que foi um único contrato iniciado e não houve a interrupção de março. Como dito, houve a concessão da usina e jamais uma sucessão empresarial. Por isso, não há que se falar em unicidade. Adentrando ao mérito, no que tange às horas intíneres, o perito não apurou os diversos horários de trabalho dos substituídos, apenas entendeu como verdadeiros horários da inicial. A prova documental não deixa dúvidas que, a partir de setembro de 2015, todos os empregados da aliança trabalharam no chamado horário administrativo, de 7h30 às 16h45. Ou seja, nesse período, todos laboravam no mesmo horário. E nesse horário, existia transporte público. Assim, não há que se falar em hora intínere nesse período. E mesmo anterior a setembro de 2015, que seria de março a setembro, apenas os operadores de usina trabalhavam em turnos, e não todos os empregados, como foi deferido na primeira instância. Entendeu o juiz por acolher o horário alegado na inicial, desprezou a prova documental, inclusive citada por amostragem no recurso, que traz vários empregados com horário de 9 às 18, anterior a setembro, de 9 às 18, de 10 às 17, ou seja, existia horários em que o transporte coletivo era, sim, compatível com o horário da jornada daqueles empregados. E ainda que assim não entenda essa douta turma, deferiu o juiz o minuto de 34 minutos como hora intínere. Acontece que a perícia apurou 29 para o trajeto de ida e 30 para o trajeto de volta, e o juiz deferiu 34. Não houve parâmetros para o deferimento de 34 minutos.
A perícia foi clara ao dizer que foram 24 minutos para a ida e 30 minutos no trajeto de volta. Ou seja, o deferimento foi além da própria perícia. Se o juiz fundamentou sua decisão na perícia realizada nos autos, ele extrapolou os minutos apurados, de forma que não houve a observância dos controles de jornada, que comprova a jornada em horário administrativo, até mesmo anterior a setembro de 2015. Não houve observância à prova documental, que não deixou dúvidas, que de 1º de setembro de 2015 todos trabalharam em horário administrativo, e ainda não houve observância da prova de que muitos dos substituídos trabalhavam no escritório administrativo da empresa, em Baixo Gandu, e jamais na usina. Toda essa prova foi construída nos autos, e o juiz de primeira instância inobservou, simplesmente deferiu, extrapolando até mesmo a própria perícia dos autos. São essas razões que reitera o pedido de reforma da decisão. Doutor. Não é desse caso. Senhor presidente, aqui é o seguinte, é um caso clássico de sucessão, artigos 10 e 448 da CLT. A prova dos autos revela que a Vale e a outra empresa, esse consórcio do doutor, comprou, não tem dúvida nenhuma. Agora, assim, raramente eu vejo uma sentença tão minuciosa. E o que o juiz fez? Ele falou assim, ele declarou o direito, agora nós vamos o quê? Liquidar. Mas mandou observar o cartão de ponto, mandou, o trajeto era parcialmente competitivo. Então, nos horários de chegada tais e nos horários de saída tais, você vai fazer jus ao adicional, mas conforme se apurou, ele não condenou aqui. Tanto é que ele está batendo, não veio a lista do substituir, realmente não veio. Agora, isso vai o quê? Vão propor as demandas de execução, o direito já está declarado, e ver quem tem direito e quem não tem. Tudo isso só vai discutir lá no caso a caso. Se vai ser 1 por 1, ou 5 em 5, ou 10 em 10, isso aí eu não sei como é que o juiz vai fazer. Mas realmente, tanto que eu transcrevi a sentença. Uma sentença minuciosa, cautelosa, olhou caso a caso, né? Tais horários sim, tais horários não. Então, de modo que eu não acolho as razões aqui sustentadas da tribuna. Eu mantenho o voto. Doutor Rodrigo? Acordo. Eu também. Até retornei a sentença e falei, deixa eu verificar. E, de fato, o juiz estabelece lá os parâmetros de liquidação, exatamente como Vossa Excelência bem expôs. Portanto, prevalece o voto do relator, doutor. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Igualmente. Processo número 18 da pauta é o RO número 10.590.42/2016. Recorrente a Via Láctea Logística e Distribuição Limitada. E também recorre a Andresa Lima de Lemos, inscrita para sustentação oral, doutora Camila Januzzi Naves Vilela, pela recorrente Via Láctea, 18. Relator? Senhor presidente, eu conheço dos recursos interpostos pelas partes. Eu provejo o apelo da reclamada para afastar a condenação aos pagamentos de horas extras, inclusive intervalares e reflexos, restituição dos descontos indevidos, diferença de comissões e reflexos pela aplicação da correção monetária para apuração das médias, nego o provimento ao recurso adesivo da reclamante. Mantenho o valor da condenação. Doutora? Bom dia. Eu estou satisfeito com a proposta de voto. Pois não. Obrigada. Doutor Rodrigo? De acordo. Eu também estou de acordo. Obrigada. Prevalece o voto do relator. De nada. Muito satisfeito. Acabou. Prevaleceu o voto do relator. 50. Tá. Há um pedido de preferência para assistir ao julgamento. É no processo número 33 da pauta. É no RO número 11.064.14/2016. Doutora, está presente a doutora Graziela Fernanda, pela Patrus Transportes Urgentes. O recorrente é o Anderson Vidal Roberto e a recorrida Patrus Transportes Urgentes. 33. Relator? Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante
e nego-lhe provimento. Doutor Rodrigo? De acordo. Eu também nego, prevalece o voto do relator. De nada. Próximo. Doutor Ricardo, pelos meus registros, não há outros advogados para sustentar. Bom, então, sessão de 8h40. Já foi. Já foi.